Quem tá começando, fala pra mim assim sempre, Fran, quais as melhores cores para comprar? Então, pensem assim, que cores as mamães mais compram? Isso é básico. Vermelho, pink, rosa claro, rosa escuro, amarelinho bebê, né? Normalmente as mamães que têm bebês recém-nascidos, é só vocês pensarem nas cores das roupas que costumam ter de crianças pequenininhas e vocês vão refletir isso nos laços. Isso é básico, tá? São as principais cores aí de início. Azul bebê também vende bem para recém-nascido. Depois, você vai investir em cores diferentes, que as mamães já costumam pedir mais quando as crianças já estão um pouquinho maiores, né? Cores, um fúcsia, um roxo mais escuro, que nem a Ana tá na fase do roxo. Ela ama roxo. Então, uma criança de 7, 8 anos, ela já começa a tender para o roxo. Minha sobrinha está na fase do preto, uma delas. Ama preto. Você acha uma criança de 7 anos, só que é laço preto. E a outra, que tem 4 anos, só que é laço amarelo. Então, elas começam a mudar um pouquinho os gostos conforme elas vão crescendo e as mães tendem a comprar essas cores que as crianças gostam depois com uma certa idade mais avançada, conforme elas vão crescendo, né? Então, você vai investir em outras cores. Mas o meu conselho para vocês em relação à compra de fitas é o seguinte: tá começando? Compre as básicas. Experimente as fitas. Você vai se adaptar mais com uma determinada marca, né? Eu, por exemplo, trabalho muito com a Sandin e passei a trabalhar com a Yama. Eu escolhi trabalhar com a Sandin, me adaptei com ela, com a qualidade dela. Recebi da companhia das fitas as minhas primeiras fitas Sandin. A companhia das fitas me mandou várias fitas Sandin. Depois, o pessoal da Aplique de Fita aqui de Cuiabá também. Eles trabalham muito com a Yama. E aí eu recebi essas fitas, não foi um investimento que eu fiz, eu recebi, eu comecei a usar e descobri que é uma fita muito legal. Ela tem uma textura muito boa também. Ela dá um acabamento pro laço que eu gosto, que é o tipo de qualidade que eu gosto. E agora, por último, eu recebi também da própria Yama, uma caixa de fitas. Então, eu decidi trabalhar com essas duas marcas, por quê? Porque eu investi na Sandin há muito tempo. Tem um bom estoque de fita Sandin aqui ainda. E recebi desses fornecedores, eu sou muito grata por isso, as fitas Yama e pude observar a qualidade dessa fita também. Então, eu escolhi trabalhar com essas duas fitas. Inclusive, estava conversando com a Eula Paula, do Kitok Laços, sobre a forma de armazenar essas fitas para não misturá-las. E por que eu já estava preocupada com relação a isso? Porque eu sei que a partir do momento que eu escolhi trabalhar com a Yama também, eu tenho que ter as medidas, as 3 medidas da fita, né? Daquelas cores que eu recebi. Então, se eu pego um vermelho da Yama, eu não vou botar um acabamento Sandin numa fita Yama, porque dá a diferença. Se eu não tivesse recebido essas fitas desses fornecedores, possivelmente eu ia seguir trabalhando com a Sandin, né? Mas eu recebi, gostei, tenho um material aqui, vou continuar trabalhando com ele. Mas eu vou falar para você que está começando, você que está aí, que tem que pagar por esse material. Escolha uma marca para você trabalhar e trabalhe com ela. E eu não estou falando sobre ser fiel à marca de fita, não. Eu estou falando sobre ser fiel ao orçamento do seu ateliê. Estou falando sobre você não onerar o seu investimento à toa, não desembolsar caixa à toa, né? Você tem que lembrar que quando você investe numa fita, numa marca, você vai ter que investir em várias medidas dela, e que se você, no meio dessa história, resolver investir em outra, você vai precisar separar no seu ateliê o que é de uma marca e o que é de outra marca, porque fita dá diferença no tom, na textura, no brilho, e isso aparece quando você faz os seus laços. Então, vocês precisam levar isso em consideração. Fran, você falou aqui que você traz conteúdos que me auxiliam a faturar R$ 5.000 por mês. Ora, se você quer ter um resultado no final do mês, você precisa aprender a gerir as suas compras. Você precisa aprender a gerir o seu estoque. Você precisa ter estratégia na hora de investir o seu dinheiro.
Então, eu tô vindo aqui falar para você sobre fitas e o que fazer na hora de investir nelas. Como investir nelas? Da forma mais assertiva, que vai te gerar menos estoque parado, tá? Não tenho orgulho disso daqui, mas a minha experiência serve para eu mostrar para vocês o que acontece quando a gente sai comprando tudo, entende? Já fiz muito laço com essas fitas aqui para sair delas. Parece que elas não prestam. Elas prestam sim. Mas eu escolhi trabalhar com outras marcas que não são a Aquarela. E eu não estou querendo desabonar a marca, porque a Aquarela é uma fita muito boa. Mas ela tem um custo mais elevado em relação à Sandin e a Yama, e eu acho que a qualidade é um pouco inferior. Eu prefiro Sandin e Yama. Eu não ganho nada de nenhuma marca de fita para falar aqui. O meu trabalho não é esse. O meu trabalho é ensinar vocês a faturar os R$ 5.000 por mês. Não é vender fita por uma marca ou outra. Então eu falo daquilo que eu acho bom mesmo. Os meus erros, os meus investimentos errados servem para eu estar aqui hoje falando para vocês. Não vá por esse caminho, vá por esse que você vai se dar bem. Vai ser melhor para você. Você vai ter menos prejuízo. Você não vai ter 2 caixas de fitas paradas no seu ateliê, como eu tenho aqui. Eu tava olhando ali para ver. São 2 que eu tenho de aquarela, que eu preciso, inclusive, dar fim nelas. Botar para vender.